Entrevista de Fábio Carille após a vitória do Santos sobre o Ituano. Olha o que ele falou. A semana foi muito boa, 3 jogos seguidos, né? Com vitória, chegando a 28 pontos, que era o grande objetivo de hoje. Preparadores físicos assim capacitados, fisiologistas capacitados para a gente controlar bem, né? Quando não tem jogo, trazer carga de treino em situação de jogo, que é muito importante, né? Porque a gente não conseguiu pegar jogos treinos, então a gente tem que ser bastante inteligente ali para equilibrar bem a semana, né? Para que os jogadores possam chegar. Trabalhamos bastante bola aérea também, ofensiva e defensiva, questões táticas também, né? Porque agora a gente tem jogamos hoje, quinta e segunda, não tem muito tempo para trabalhar, então a gente aproveitou bastante. Carille, boa noite. Acho que o primeiro tempo foi muito bom, né? Imagino que você tenha gostado também. O Santos teve 15 finalizações no primeiro tempo, dominou a partida. O Brasão pouco trabalhou, né? No segundo tempo tem a mudança do Ituano. O Ituano vem um pouco mais para cima, mas não consegue levar muito perigo. É esse Santos que o Fábio Carille imagina para o Campeonato Brasileiro, jogando principalmente na Vila, como foi, por exemplo, contra o Brusque, empurrando o Brusque para trás, conseguindo a vitória hoje. E é possível o Santos jogar dessa maneira também fora de casa? Boa noite. Boa noite. Eu acho que a gente tem que se adaptar o quanto antes ao estilo de jogo, né? Aqui não é só contra o Brusque, desde o Campeonato Paulista, aí, a maioria dos jogos aí a gente fez prevalecer a casa, junto com o apoio do nosso torcedor. Aqui a gente se sente bem, aqui é a nossa casa, aqui a gente tem que se impor, tem que comandar o jogo, sim. A maioria dos jogos esse ano foram assim, né? E fora, eu acho que a gente tem que melhorar, apesar de a gente ter feito um jogo muito inteligente contra o Ceará, né? O Brasão praticamente não trabalhou lá, depois jogamos mais de 30 minutos com um a menos, e mesmo assim teve uma consistência muito boa, né? Mas essa é a nossa busca, né? Nunca achar que está bom e trabalhar sempre para sempre buscar melhorar a cada dia. Carille, aqui do seu lado esquerdo, Pedro Larroca, Energia 97 FM. Queria que você falasse de 2 atletas. Primeiro sobre o Aderlan, que começou a competição, teve um problema na mão, depois foi reserva do Sherman, e agora o Sherman, na última partida, se tornou a terceira opção, hoje, pela ausência do Rodrigo, acabou entrando. Por que essa entrada, essa mudança do Aderlan para titularidade e o Sherman perdendo essa posição? Queria que você falasse também do Guilherme, se essa recuperação, por se tratar de um problema muscular, te surpreendeu por se tratar de uma recuperação rápida, ele está de volta agora no jogo contra o Ituano. O Guilherme já entrou muito bem contra o Goiás, né? Quando vinha já de um tempo parado. O Aderlan teve 2 lesões esse ano. Começa como titular, depois nas finais do Campeonato Paulista ele tem uma lesão muscular onde ele não pode jogar, até quem joga é o Sherman, que o Rainer estava expulso, né? Foi expulso no jogo contra o Red Bull, né? Eu ainda quero melhorar muito a questão do Sherman sem bola, questão de marcação, né? E tem 18 anos, tem que estar treinando bastante, a gente tem repetido bastante para que ele melhore cada vez. Me preocupa, sim, isso, do Sherman, apesar de ter dado uma resposta muito boa, mas tem sofrido assim, e não tem nada de errado quanto a isso, né? Como eu já disse, é um jovem, ele e o Souza, a gente tem trabalhado muito esse balanço da linha de 4, as coberturas, não ficar tomando bola por dentro. E a escolha por ter entrado o Rodrigo lá no jogo lá é porque era o lado mais forte do Ceará, né? Era o lado mais forte, o lado que tinha 1 contra 1, o lado que tinha infiltrações, e para terminar com finalização com jogadores de centro ou jogadores do lado direito, né? Então, por isso a escolha. Quando eu preciso apoiar mais é o Sherman que entra, que joga, já fiz isso outras vezes também. Então é importante a gente ter várias características dentro do elenco e saber usar no momento certo. Carille, aqui ao centro, tudo bom? Boa noite. Eu queria que você falasse da regularidade do Escobar na lateral esquerda, né? E da atuação do Serginho hoje. Me parece que até algumas vezes ele veio por trás do Pituca, né? Não atuando só como meia, mas também como segundo homem no meio de campo. Sobre essas 2 atuações, por favor. O Escobar, quando surgiu a possibilidade de troca com o Felipe Jonathan, a gente saiu atrás de informações, e esse é o nosso trabalho, de vídeos, de jogos e principalmente de informações. Elas foram as melhores possíveis. Um jogador que mantém, né, que marca, muito difícil entrar pelo setor dele. Um jogador firme, bola aérea muito boa, apesar de não ser alto. A gente está muito satisfeito com o desempenho dele. Ganhamos muito ali nessa questão do que é a Série B,
né? Um jogador intenso, e a Série B tem que ser assim, é importante. O Serginho não é um meia, né, igual o Juliano, que fica mais ali perto do 9, ele gosta de circular e a gente deu essa liberdade para ele. Durante os treinamentos, de vez em quando, ele aparecia dos lados para receber e dar continuidade. Um jogador muito inteligente, um jogador que foi seleção do Campeonato Paranaense, jogando pelo Maringá, foram vice-campeões, perdendo para o Atlético Paranaense. É um jogador que gosta de ter a bola no pé, que finaliza bem, né, e pode ter certeza aí que a chegada dele aí foi para acrescentar e deixarmos mais forte aí para a temporada. Carilli aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carilli, estamos num período de abertura de janela de transferências e as informações que nós temos é que o Santos está muito próximo de fechar 2 contratações, do zagueiro Jefferson Dias, jogador colombiano, e também do atacante Biliarce. Queria que você comentasse sobre esses 2 jogadores, do perfil desses 2 atletas sul-americanos e também se você já pode contar com reforços nessa sequência da Série B, talvez não contra o Vila Nova, mas quem sabe na próxima segunda-feira contra o Curitiba aqui na Vila Belmiro. Giovanni, é o seguinte, eu deixei acertado ali junto com a diretoria, não vou falar nem de saída e nem de chegada, né, para ficar a palavra só em um, né, então o Galo responde por isso na hora que tiver que responder, mas pode ter certeza que a gente está trabalhando bastante sério aí para a gente contratar em algumas posições aí para potencializar ainda mais o nosso grupo. Carilli, boa noite. Os 2 jogadores estão ficando fora da lista de relacionados por algumas rodadas, casos do Patrick e do Rainer. Esses jogadores eles estão com algum problema físico, são questões técnicas, eles fazem parte ainda dos planos ou não fazem mais? Fazem parte sim, né? Estou dando uma girada, a gente contratou bastante em dezembro ali, né? Casares que já saiu e para abrir espaço para outros jovens. Espero o Bernardo ainda voltar para dar oportunidade, mas todos treinando com a gente ali, todos eles assim, e daqui um pouquinho eu posso começar a trazer eles para os jogos, sim. Boa noite, Carilli, tudo bom? Eu queria que você falasse sobre a partida dentro de casa hoje, que fazia um bom tempo que o Santos, mesmo quando ganhou do Goiás, foram 2 gols no final da partida, teve dificuldade também contra a Chapecoense. É um Santos que se mostrou um pouco mais ofensivo, como assim foi no Campeonato Paulista também. O que mudou em relação a essa partida para as outras que o Santos fez na Série B do Campeonato Brasileiro? Acho que o nosso comportamento foi muito bom, daquele que a gente propôs dentro do jogo, daquilo que a gente preparou, em cima do que a gente tinha visto do Ituano. O Ituano fez uma mudança que não tinha feito ainda nessa competição, jogar com 3 zagueiros. O primeiro tempo foi assim, né? Mas a gente conseguiu encontrar espaços pelos lados, que foi, mesmo com linha de 4, a gente via que a gente poderia entrar no campo ofensivo jogando pelos lados, né? A gente teve um comportamento muito legal, fizemos o resultado. Depois o jogo, minha cobrança no intervalo foi na questão de continuar sério, né? De buscar o terceiro e depois buscar o quarto, se possível, sem sofrer. Criamos até algumas oportunidades que poderíamos ter terminado melhor ali no segundo tempo, mas o importante foi ter alcançado o objetivo de hoje, que era chegar a 28 pontos. Da entrevista coletiva de Fábio Carilli após a vitória do Santos sobre o Ituano por 2-0.